Salve, salve galera, saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva, espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Muito bem, continuando aí na pegada das teorias de conspiração, hoje eu quero trazer uma delas que eu acho bem legal, eu acho bem interessante de ser debatida, eu acho que trazer um certo entretenimento aí para os ouvintes. Antes de mais nada, eu quero só também reforçar que o objetivo do canal aqui não é vir com verdades absolutas, bater o pé e dizer que isso, aquilo é verdade. Muito pelo contrário, a ideia é jogar as ideias por aí, trazer informações que talvez vocês não conheçam, para que vocês mesmos possam fazer um debate entre vocês, com as suas próprias cabeças aí, e deduzirem se os que se falam nesse meio de teorias da conspiração fazem sentido ou não. E de agora em diante eu vou começar a trazer no final do vídeo a minha própria conclusão sobre o tema, o que eu realmente acho sobre o que eu estou falando, tá? Qual que é a teoria de hoje? A teoria de hoje é: o homem não foi para a Lua. Será que é verdade? Será que é mentira? Olha, é difícil realmente chegar a uma conclusão. Eu tenho a minha própria, baseada em tudo que eu já estudei sobre esse assunto. Acho que é legal a gente começar a falar sobre isso, dando um panorama sobre a própria Lua, né? A Lua é realmente altamente misteriosa em vários sentidos. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe disso, mas não se sabe como que a Lua se formou, da onde ela veio, né? Como que surgiu a Lua? Existem teorias apenas, né? A astronomia, a ciência, ela não tem ali definido, nossa, foi assim que a Lua surgiu, né? Então tem a ideia lá, né, na questão científica, de que a Lua surgiu concomitantemente com a Terra, e no momento que a Terra estava se formando, um objeto grande, mais ou menos do tamanho de Marte, colidiu com a Terra em formação e criou uma parte da massa da Terra foi ejetada, e aquela massa se compilou e formou a Lua. É uma teoria, é uma das mais aceitas, mas não tem absolutamente não está nem próxima de ser provada. Uma outra ideia é que a Lua era um corpo celeste transitando pelo sistema solar, na mesma época que a Terra tinha sido recém-formada, e que a Terra capturou a Lua em sua órbita através da sua força gravitacional, né? Então, mais ou menos essas duas explicações que a ciência tenta ter sobre a formação da Lua, mas nenhuma é absolutamente comprovada ou convincente. Então, vejam bem, o próprio surgimento da Lua já é um mistério. Só que a Lua também é rodeada de outros tipos de mistérios muito intrigantes, né? Por exemplo, o tamanho da Lua é muito grande para que a Lua seja um satélite natural da Terra, né? Porque a Lua é um satélite da Terra. Então, o que a gente vê acontecer em outros planetas, que seus satélites são muito, muito menores que os planetas. No entanto, a Lua tem o tamanho de 1/4 do tamanho da Terra, entre 1/4 e 1/5. Isso é extremamente grande para um satélite, não faz muito sentido isso, né? E é um mistério, portanto. Outra coisa que é altamente fascinante é que a Lua, né, a Lua tem uma face que é constante, virada para a Terra. A parte da Lua que nós vemos é sempre a mesma. E isso aí é muito intrigante, porque a Terra gira e a própria Lua também gira ao redor do seu próprio eixo. Então, é muita coincidência, né, que coincida a rotação da Lua, coincida com a órbita que ela faz ao redor da Terra, e que isso faça com que só uma face da Lua seja possível de ser vista da Terra.
E isso também é muito estranho, né? Aquela outra questão, por exemplo, dos eclipses, né? Quando você tem um eclipse solar ou lunar, tanto faz, a Lua e o Sol são exatamente do mesmo tamanho quando ocorre um eclipse. Quais são as chances disso acontecer, né? Então você começa a olhar por aí todas essas coisas estranhas que acontecem com os fenômenos lunares, realmente são intrigantes. Mas é sabido que a Lua é fundamental para a nossa existência, né? Para deixar a Terra em um estado de estabilidade o suficiente e que a vida prospere no planeta, porque a Lua tem esse poder de deixar o planeta Terra numa estabilidade constante para que as condições propícias, né, do desenvolvimento de vida ocorram. Então a Lua nesse quesito é fundamental, faz um par fundamental com o planeta Terra para sustentar a vida aqui de forma estável, pelo menos, né? E tem outros mistérios também da Lua que são bastante intrigantes. Eu acho que não precisa necessariamente cair muito em detalhes sobre isso. A questão principal aqui fomos para a Lua, não fomos, e o que se argumenta, né? Bom, os malucos das conspirações falam que o homem não foi para a Lua, né? E tem lá vários problemas, né, que são identificados com as filmagens, né, o homem foi para a Lua, né? Supostamente a narrativa oficial nos fala que foi em 1969 através da Apollo 11, né, do projeto Apollo 11, e que o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, eu não lembro o nome do outro astronauta, foram lá, e o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua e falou aquela frase emblemática, né? Um pequeno passo para um ser humano e um grande passo para a humanidade. Enfim, então aquilo tudo, né, em teoria foi filmado, e realmente se você vai lá e olha os argumentos desses caras que falam que o homem não foi para a Lua, tem muita coisa ali que abre suspeitas de fato, né? Abre suspeitas de fato, e quando você vai buscar as informações contrárias, dizendo, não, isso que você está falando é bobagem por causa disso, disso, daquilo, às vezes você não encontra explicações tão coerentes assim, né? Então fica realmente um negócio ali, uma dúvida pairando no ar. Façam suas próprias pesquisas sobre os argumentos pró e contra o homem ter ido para a Lua. Agora, existe uma questão que isso poucas pessoas conhecem, essas informações, que o homem, que a filmagem que aconteceu toda lá do homem indo para a Lua em 1969, na verdade, aquelas imagens todas foram realizadas em próprio solo terrestre, ali no deserto americano, não me lembro exatamente a localidade, e que o famoso diretor de cinema Stanley Kubrick, sei lá como que você vai pronunciar, que ele foi contratado para auxiliar a NASA a fazer as filmagens de modo que realmente enganasse as pessoas para dizerem que aquilo estava realmente acontecendo na Lua, aquelas filmagens. E isso teria acontecido porque, primeiramente, existia, né, uma corrida espacial gigantesca entre Estados Unidos e União Soviética, e pisar na Lua era um fator muito importante que determinaria quase que a vitória de quem fizesse isso primeiro, a vitória da corrida espacial. Então os americanos estavam a todo custo investindo para que isso acontecesse. E para provarem que foram para lá, tiveram que criar uma parafernália toda de filmagens, e que o Stanley Kubrick foi o mesmo diretor que fez aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, né? Então
essas filmagens ocorreram com o propósito de dar a ilusão para os comuns, né, de que realmente o homem estava pisando na Lua naquele momento. E uma transmissão ao vivo em 1969 do homem pisando na Lua, né, a gente sabe que tem um atraso de não sei quanto tempo para a imagem chegar, para a voz chegar, é um pouco suspeito para mim também, né? É um pouco suspeito, não me convence muito que havia essa possibilidade naquela época, mas pode ser que sim também, né? Não é um fator determinante que vai me dizer que aconteceu ou não aconteceu. Mas enfim, essa ideia é de que todas aquelas imagens e filmagens foram feitas aqui na própria Terra também existe no mundo das conspirações. O que é mais importante talvez de ser debatido aqui pelo menos na minha opinião, né? Eu vou dar para vocês agora a minha opinião. Eu acho que sim, nós fomos para a Lua. Agora, eu tenho fortes suspeitas de que não foi do modo como a narrativa oficial nos traz. A narrativa oficial, para mim, no meu ponto de vista, realmente foi um grande teatro, tá? Foi realmente uma filmagem feita na Terra. Agora, isso não impede que o homem realmente tenha pisado na Lua. E que essa operação realmente tinha que ser secreta. Por quê? Porque não se podia divulgar de fato o que acontece na Lua, o que existe na Lua. Aí é uma outra conspiração gigantesca. Então, você recebe um teatro, um conteúdo para te direcionar a pensar de certa maneira. Ó, a Lua é assim, ó lá os nossos astronautas pisando na Lua, tal. É tudo assim, tá, pessoal? Enquanto, na verdade, a coisa é bem diferente. Existe uma ideia de que na Lua, no lado afastado da Lua, que agora você não pode mais chamar de lado oculto, né? O lado oculto é muito feio você usar esse termo. Apesar do disco do Pink Floyd e tudo mais, agora não pode. Agora você tem que falar lado afastado da Lua. Que é justamente aquele lado onde não se tem visão do ângulo da Terra, você não enxerga, né? Aquilo que eu falei no começo, que já existem verdadeiras bases de humanos e não humanos, dessas terrestres, naquela parte da Lua que não é visível para nós. Daí você tem um argumento que satélites já rodaram a Lua inteira, já tiraram fotos e que não tem nada disso, que é tudo bobagem. Esse é um problema para mim, sabe? Como é que eu vou acreditar nessas supostas fotos que foram tiradas e tal? E como é que eu vou acreditar que realmente aquele local era exatamente a parte oculta da Lua? É difícil, porque eu não acredito que a NASA fale para nós exatamente o que está rolando por aí. Pelo contrário, eles jogam confete para a gente para nos dar uma percepção das coisas que, em muitos casos, são realmente para distrair, para satisfazer os curiosos. Então, esse é um grande problema. E se realmente nós formos para a Lua, no meu ponto de vista, por que nós não nos estabelecemos, pelo menos oficialmente, né? Estabelecemos por lá, criamos uma base lunar fixa, onde pudessem ser feitos estudos e tudo mais. Não aconteceu isso. Nós pisamos lá em 1969, nós estamos em 2022, nem se fala nessa possibilidade. Já falaram algumas vezes aí, mas nunca saiu do papel, nunca aconteceu. Mas por quê? 2022 com uma tecnologia altamente superior ao que existia em 69, e nós estamos aí, nunca mais voltamos para a Lua para nos fixarmos lá. Isso também é altamente intrigante. Quer saber outra coisa muito intrigante? Assista uma coletiva de imprensa do Neil Armstrong e do Buzz Aldrin quando eles voltaram, né, para a Terra. Supostamente voltaram para a Terra depois da sua espetacular caminhada pela Lua. Pô, aquilo lá parecia um velório, galera. O Neil Armstrong, que foi a primeira pessoa que pisou na Lua, supostamente,
Pô, parecia que o cara tava no velório da mãe dele lá. Impressionante, o cara assim, sabe, encolhido, claramente desconfortável. Não tem como, né? Se realmente o cara foi o primeiro a pisar na lua, ele deveria estar radiante, soltando foguete, pô, feliz da vida, e não foi o que foi visto na coletiva de imprensa. Então, altamente suspeito isso tudo. As teorias de conspiração, nesse caso, são sustentadas, no meu ponto de vista, justamente por causa disso, dessas coisas intrigantes que a gente vê, né, dessas informações que a gente tem. Então, a minha conclusão é o seguinte, a minha conclusão parcial é a seguinte com relação a isso. O homem, sim, foi para a Lua. E existem bases na Lua, sim. E pode muito bem ser que existam bases humanas e dos ETs, tá? Ali em conluio, né? Mas uma coisa, dizem que a Lua é um objeto, já falaram, né, que a Lua é um objeto artificial e não é um corpo celeste natural, é como se fosse uma grande nave orbitando o planeta Terra. Sabe que nem a Estrela da Morte na Guerra das Estrelas? Dá uma pesquisada, mais ou menos aquilo, e que ela foi estacionada ali justamente para ficar de olho na Terra. Isso já, e que ela é na verdade metálica, né? Que a Lua não é de material rochoso, coisa nenhuma, é que aquele telescópio, o satélite, né, que foi lá e colidiu com a Lua, quando isso aconteceu, a Lua emitiu um som como se fosse um som de um sino, né? Eu acho que não lembro se foi um satélite japonês que colidiu com a Lua, enfim, coisas para vocês investigarem. Mas voltando à minha conclusão, tá? Eu acho que o homem sim foi para a Lua. Eu acho que o que aconteceu ali em 69 foi sim um grande teatro. Não me convence que aquilo realmente aconteceu, tá? Mas que a treta toda que acontece lá na Lua muito bem pode ser entre essas terrestres e seres humanos, e que o lado oculto ou o lado afastado da Lua cheio de laboratórios, de construções e tal. Isso é uma possibilidade, é uma conclusão que eu tenho, que eu acho que seja muito possível que seja verdadeira, tá? Bom, galera, eu acho que é isso aí. Espero que tenham se divertido. Se vocês acharam minimamente interessante aqui essas ideias, põe o dedo no dedão aí, dá um gostei e espalhe o vídeo aí para os seus camaradas, para suas camaradas. Valeu, um grande abraço, até a próxima, em breve.